Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse encontro com vocês, para bater um papo com algum profissional, com algum expert em alguma área, para poder levar para você e os seus familiares notícias, informações, direto da fonte, né? Fico muito grata pela presença de vocês sempre. Como eu sempre falo, nessa live vai ficar aqui no Facebook, mas amanhã ela também estará no YouTube, no canal Brenda Santonioni. Você pode ver com calma ou enviar, que é o que a gente vai fazer agora. Ó, você que está aí no Facebook com a gente, nós já estamos no seu celular, nós vamos compartilhar. Compartilha com um, com outro amigo e deixe a informação verdadeira chegar no maior número possível de pessoas, né? Assim a gente contribui com uma sociedade melhor também. Faz parte da sociedade a gente compartilhar boas notícias. E a internet serve para isso, né? A gente sempre encontra notícias que talvez a gente não saiba se é verdadeiro ou não. Então, naquela dúvida, a gente não compartilha mesmo. Eu tenho certeza que vocês aqui comigo também não compartilham. Mas quando é assim, direto da fonte, fica mais fácil a gente confiar. Claro que a gente sempre pode pesquisar um pouquinho mais, né? Quem está acompanhando a gente no Instagram, no canal Brenda Santonioni, essa semana, o Mundo Místico Tatuagem está oferecendo um voucher de R$ 100 para você fazer a sua tatuagem lá na Mundo Místico. É um voucher que você gasta apenas com tatuagem e lá no Mundo Místico. Se a tatuagem for um pouquinho mais cara, você completa. Se for mais barato, você faz duas, mas vá lá e concorra. É um concurso. Você segue as regras no post oficial e concorre. Hoje também quero agradecer aqui, ó, o nosso patrocinador que está inaugurando. Pode pedir, que a partir de 7 horas já está aceitando o pedido, que é o Patrons. Ó, peraí que eu estou lendo errado. Patrons Massas, macarrão de primeira que você pode pedir. E eu vou ler aqui um pouquinho só rápido do cardápio de hoje, ó. Massas que nós temos lá no Patrões Massas, ó. Espaguete, penne, gravatinha e o molho branco, shoyu, ao sugo, bolonhesa e alho e óleo, que eu adoro. E ainda tem outros ingredientes que você pode acrescentar: bacon, milho, pimenta biquinho, essas coisas maravilhosas. Então vá lá no Instagram, Patrões Massas, e pede o seu. Está inaugurando hoje, preços especiais para hoje. E quero agradecer também ao Salão de Beleza Lucília Damásio, sempre com a gente aí, presente em tudo que a gente vai fazendo. O nosso convidado já está aqui no estúdio e nós vamos discutir um pouco sobre arquitetura. Às vezes, quando a gente fala arquiteto aqui, ali, se torna tudo muito longe da gente. Mas nós vamos descobrir hoje para que serve, enfim, a arquitetura. E qual é o fascínio que essa arquitetura exerce nesses arquitetos, nesses urbanistas do mundo afora, e como ela interfere na nossa vida, seja de pessoas pobres, ricas, seja na vida de uma comunidade, de uma cidade, de um prédio. Nós vamos saber disso tudo. E, inclusive, tenho certeza que nós vamos falar sobre isso também no meio ambiente. Então, a gente não pode perder a conversa, ele está aí no ar, mas antes disso eu quero falar aqui, resumidamente, qual é o currículo do nosso convidado de hoje, que é o professor Heraldo. Ó, arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, especialista em planejamento urbano e municipal pela UFV, em convênio, e agora eu vou rolar minha língua toda, né? TUNS, Technical University of Nova Scotia. Depois ele fala o que é, lá no Canadá. Mestrado em conforto em ambiente construído. Ah, interessante isso, nós temos que debater isso. Doutorado em metodologia para elaboração de projetos arquitetônicos com base em inteligência artificial. Tá aí, já é o mundo, pelo UFV. Professor da área de tecnologias aplicadas e arquitetura do curso de arquitetura e urbanismo e responsável pelo laboratório de modelagem tridimensional física e digital da Viçosa. Nas nossas chamadas, eu fiz questão de falar que ele é professor, podia ter falado arquiteto e urbanista, porque é um momento que nós precisamos, além do pessoal da saúde, valorizar o professor, porque daqui para frente, queridos, ou os governos
investem na educação e na saúde, ou a gente vai viver com ruas ruins, com planejamento de praças mal feitas. Para isso, a gente precisa dos bons professores para formar bons alunos. Deixa eu convidar, que eu acho que hoje eu estou falando demais. Seja bem-vindo, professor Heraldo Coelho. Só destravar o seu microfone, que eu estou tentando daqui e não estou conseguindo. Boa noite aí a todos os seguidores do canal da Brenda Santunioni. É um prazer estar com todos vocês aí e aproveitar a oportunidade, né, essa via para comunicar aí com a sociedade, falar um pouco da arquitetura, em que ela pode colaborar com a nossa vida, questão de segurança, de saúde, de bem-estar, a questão física, né, do bem-estar físico, do bem-estar psicológico, que eu acho que é extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nesse período que a sociedade está passando, né? Tá, isso mesmo. O Heraldo, o professor Heraldo, me fala aí da Universidade de Canadá. Lê para mim, que eu não consegui ler. Então, a TANS manteve durante muito tempo com o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Viçosa um convênio onde a gente teve a oportunidade de participar de um curso de especialização, né, um curso de pós-graduação, aquele curso que acontece após a graduação normal, e nesse curso a gente teve a oportunidade de passar um período no Canadá, exatamente vendo quais as técnicas, o que estava acontecendo lá, né, na questão do planejamento urbano, planejamento municipal, e foi uma coisa muito interessante, uma oportunidade muito boa que o Departamento de Arquitetura e a Universidade Federal de Viçosa deu para os profissionais aqui, ofereceu para os profissionais aqui do Brasil, né, e nesse processo aí, com a TANS, né, a Technical University of Nova Scotia, é digamos assim, uma região do norte do Canadá, né, onde tem uma história muito interessante, de onde saíram os primeiros navios para combater nas guerras mundiais. Então é um local de bastante história, de uma arquitetura muito bacana e de uma ocupação muito antiga, ou seja, uma sociedade que vem se desenvolvendo há muito tempo, que tem muito para ensinar para a gente, né? Afinal de contas, a gente aqui no Brasil, apesar de todas as nossas mazelas, os nossos problemas, nós ainda somos uma sociedade muito nova, né? Temos muito o que aprender e desenvolver. Tá, agora, professor Heraldo, me explica uma questão de sentimento. Você está num outro país, fazendo um curso de aperfeiçoamento, a pós-graduação, e está vivendo ali naquele momento uma outra realidade, uma realidade urbanística, social, financeira. O que sentimento tem na sua cabeça, ou ele é dúbio, a falar assim, nossa, é isso que eu queria para o Brasil, ou, nossa, nunca vou conseguir, o Brasil nunca vai conseguir chegar neste ponto? Eu acho que um dos sentimentos mais interessantes que eu tive com essa experiência foi o seguinte: é muito simples a gente conseguir viver num lugar bacana, num lugar legal, onde a gente tenha segurança, onde a gente tenha prazer, orgulho. O problema que eu acho maior é o seguinte: a filosofia que a gente tem. Então, a gente vai num país desse, a gente vê passeios largos, ao mesmo tempo que quando a gente vai construir utilizando o nosso lote, a gente acha muito deixar 1 metro de passeio, 1,5 metro de passeio, não, mas quando a gente vê um passeio com 3 metros, 4 metros de largura, a gente sabe bater palma, quer dizer, bate palma para quem está lá fora, mas não é capaz de tomar consciência e assumir essa responsabilidade para a gente aqui, né? Mas o fulano fez com tanto. Poxa, mas ele fez há quanto tempo atrás? Será que havia essa consciência de que um passeio mais largo, uma rua mais larga, geraria aí um conforto urbano maior, uma segurança maior para a sociedade? Então, a principal diferença que eu percebi foi a questão filosófica mesmo, sabe? Com relação à capacidade de empreendedorismo do Brasil, do poder que a gente tem aqui. O Brasil, eu estava vendo uma
uma entrevista esses dias, e tudo que se fala do Brasil é o maior do mundo, né? Então, a gente pegando aí a pandemia, é o maior número de mortes do mundo, né? Ou um valor muito alto. Sim. O Brasil é uma potência mundial. Então, tudo que a gente fizer aqui vai ser muito próximo de ser o maior do mundo. Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Eu acho que essa consciência é muito importante. Só um exemplo do que foi visto lá, Brenda, e até levando o assunto para aquela questão da habitação de interesse social, que você comentou comigo, que é uma área que você tem muito interesse, né? Aqui a gente tem, desde da década de 70, a questão da Coab, né? Do desenvolvimento de casas aí para a população de baixa renda, com todos os problemas que aconteceram, tá? Quer dizer, de ser desenvolvido fora de uma área central, desprovida de recursos, de transporte, de serviços, etc, etc. Mas vejam bem a diferença principal que eu percebi quando a gente estava no Canadá e com o que acontecia aqui no Brasil. Vou fazer um questionamento bem rápido, bem simples. Olha só, quando uma família aqui no Brasil, né, recebe ou assina um convênio com o governo, que na verdade essa habitação ela é paga, minimamente, mas é paga, né? Um valor bastante baixo, mas ela é paga. Mas isso não importa. O que importa é o seguinte: olha a filosofia aplicada aqui, que a gente entende aqui, e que como isso acontecia lá. Lá havia um programa muito parecido com o daqui, que se chamava First House, ou Primeira Morada. Tá? E para quem era direcionado esse programa, né? First House? Para famílias recém-formadas, para uma família, um casal, né? Pessoas que estivessem passando por uma dificuldade financeira, poderia ser ela momentânea, né? E isso acontece realmente, pode acontecer na vida de qualquer um, na minha vida, na vida, né? E realmente eu acho que é importante que se tenha uma visão social nesse sentido. Aqui no Brasil, o que me incomoda um pouco é o seguinte: quando uma pessoa assina e assume, por exemplo, né, passou a morar dentro de uma casa dessas, do Minha Casa Minha Vida, etc, etc. E, de repente, essa pessoa negocia essa casa, vende essa casa, coisas desse sentido. De modo geral, a gente acha que isso é um absurdo, concorda comigo? Plenamente. Eu acho que é esse o pensamento que vem na cabeça da gente. Poxa, aí ó, teve o benefício, agora está jogando fora, já vai jogar fora. A ideia que se tinha lá era exatamente o contrário. Que aquilo ali fosse um degrau, um tripulim para que a pessoa pudesse realmente melhorar de vida. Que fosse servido por aquele, digamos aqui, aquele serviço público por um período, e pudesse se estabilizar e melhorar, liberando aquela vaga ali para um outro que está passando por aquela situação naquele momento. Então, vejam, essa filosofia é uma coisa extremamente interessante da gente começar a pensar. A pessoa não tem que ir lá para as coelhas, né, entrar numa casinha daquela ali e ficar enterrado ali a vida inteira. A ideia não é essa. É que aquilo ali sirva de base para que realmente essa família, né, esse grupo social, hoje a gente tem a gente já não fala mais daquela família tradicional, a gente tem uma série de módulos familiares diferentes, né, modernos e atuais. Multiespécie. Exatamente, esses mesmos, né, que a gente vê aí, uma família tradicional, marido, mulher e filhos, ou duas pessoas, né, com filhos, sem filhos, e por aí vai. Quer dizer, esse grupo familiar, que ele tem a oportunidade, no momento de dificuldade, de ter o amparo de uma residência, de um abrigo, e possa, sim, ir para frente e liberar o espaço para que outro que esteja passando por dificuldade possa, então, se restabelecer e também ir seguindo a vida, né? Então, acho que o principal foi essa questão da filosofia de visão de sociedade, de futuro, que eu achei muito interessante.
Sim, perfeito, professor, mas talvez, então o senhor atribui esse pensamento da gente ainda, porque nós somos ainda uma sociedade muito jovem. Então, é a primeira pergunta. E segunda, para a gente poder entender como as habitações sociais hoje oferecidas pelo governo, como um trampolim para outra parte da vida, há em volta dali toda outra gama de serviços oferecidos para aquela família. Capacitação, oportunidade de emprego, saúde decente. Tem isso também envolvido. Nós estamos falando um foco da estrutura física, mas tem também isso envolvido. Uma educação de qualidade. E, né? Então, era uma das coisas que eu acho mais importantes. Isso, sempre que eu falo a respeito disso, eu chego até a me emocionar um pouco, sabe, Brenda? Isso diz respeito à questão da dignidade do ser humano ligada a um endereço. Imagina a possibilidade de uma pessoa conseguir um emprego, buscar um emprego, uma colocação profissional, se você vai lá questionar, tentar conseguir um local para você trabalhar, uma vaga de empresa, uma das primeiras perguntas que são feitas é: qual é o seu endereço? Sim. Concorda? E tem uma série de outras coisas que estão ligadas a essa questão da dignidade pessoal do endereço, né? Mesmo a formação profissional, o estudo, quando a criança vai se matricular na escola, seja lá nos anos primários, iniciais, qual o endereço? Você já pensou a dificuldade de não se ter um endereço? Né? Então, eu acho que tudo começa por aí, o abrigo ainda é uma das necessidades mais básicas do ser humano. Né? Se a gente pega historicamente, vamos fazer uma análise aí, vamos voltar no tempo da arquitetura, vamos lá para o período das cavernas. O que os primeiros agrupamentos humanos fizeram? Não foi procurar um abrigo? Sim. Abrigo contra intempéries, né? Frio, chuva, abrigo contra animais predadores. Né? Então, eu vejo a arquitetura, a história da arquitetura, começando aí, naquele primeiro momento onde os primeiros grupos humanos começaram a procurar esses abrigos, né, essas cavernas e tal, e um teve a ideia de pegar uma pedrinha que estava ali, colocar lá na porta da caverna, para que ele pudesse sentar e observar o movimento lá fora, ou a aproximação de um inimigo. Quer dizer, começa aí a história da arquitetura, né, ligada à vida humana. Né? É muito interessante a gente lembrar também o seguinte: os humanos, eles existem aqui na Terra, e a gente existe por aí, né, há mais de 20 milhões de anos. Há 20 mil anos. Então, se a gente começa a analisar essa trajetória toda, a gente pode considerar que a arquitetura, de um modo geral, ele começou a ser realmente desenvolvida a partir da fixação do homem na Terra. Né? Então, a gente faz um outro link com uma outra coisa que aparentemente não tem nada a ver com a arquitetura, que é a agricultura. Sim. Correto? Até então, enquanto o homem era... os grupos eram nômades, não se havia um desenvolvimento de uma arquitetura. A partir do momento que ele conseguiu se fixar num determinado ambiente, aí sim ele passou a desenvolver, né, essa questão da arquitetura em si, e chegar num caminho que a gente veio hoje, né? Analisando, depois disso, a agricultura. A agricultura surgiu há mais ou menos 16 mil anos, né? E as cidades? Faz ideia? Não, nenhuma. A gente passou a viver num meio urbano, digamos assim, né, ou criando esses agrupamentos maiores considerados urbanos, em torno de 6 mil anos. Então, se a gente pegar para analisar a nossa história, nós somos muito mais rurais do que urbanos, né? E a gente precisa realmente preparar a nossa sociedade para viver no meio urbano, que é bem diferente de viver aí num ambiente mais natural, né? Sim, concordo. Agora, é notório que quando a gente contrata
ou conversa, que é o caso de agora, só confirma isso, com um arquiteto, a gente tem um lado, a gente se entrega muito ao profissional, porque parece que ele não quer saber só se eu quero 2 quartos, sala e cozinha. Ele quer saber como que eu passo ali dentro daquela cozinha, o quanto que eu sento na sala. Perfeito. Você tem um lado humano, você capta isso muito facilmente. E aqui, num dos seus, no mestrado seu, você fez em conforto em ambiente construído. Correto. Eu posso dar conforto a um ambiente já construído, ou para ele ter conforto, eu tenho que planejá-lo na planta. Então, veja bem, quando a gente desenvolve um projeto arquitetônico, seja um arquiteto, um engenheiro civil, né, qualquer um que opera nessa área, a gente tem basicamente 2 motivos para desenvolver um projeto. Primeiro, criar uma situação, ou seja, imagina que você tem um lote e você quer fazer um projeto ali. Então, você quer criar uma situação futura. Tá? E numa outra, e a segunda possibilidade é exatamente de você já ter um ambiente construído e buscar fazer alterações nesse ambiente para que ele possa te servir de uma maneira mais positiva. Tá? Então, todas as 2 situações são extremamente positivas, tá? São possíveis de trabalhar e cada vez mais essa, digamos assim, arquitetura, né? Um dos pontos, se você me perguntar hoje, o que a gente tem de mais moderno em arquitetura, o que está em voga no mundo da arquitetura hoje? Eu poderia te falar uma série de coisas. Uma delas, né, é exatamente a questão da arquitetura bioclimática, onde a gente busca, através de estratégias naturais e passivas, ou seja, o que quer dizer passivo? Sem gasto de energia. Ótimo. Né? Sustentável, de modo que a gente não precise gerar energia para poder sustentar aquela função que a gente precisa que seja desempenhada dentro da arquitetura. Exatamente. O telhado verde é um exemplo? Desculpa. Oi? O telhado verde é um exemplo? Perfeitamente. Ventilação cruzada, uso da ventilação natural, proteção da radiação solar excessiva, para que você não precise instalar um ar-condicionado. Não é verdade? Ah, mas eu tenho ar-condicionado, eu vou ligar. Quer dizer, qual o custo efetivo daquele ar-condicionado? Quanto que a nossa sociedade vai conseguir sustentar esse ar-condicionado? Será que todo mundo tivesse um ar-condicionado em casa, um em cada ambiente, ou pelo menos nos quartos e na sala? Será que a gente teria energia para isso tudo funcionar? Com certeza não. Muito provavelmente não. E aí a gente pega nessa área da bioclimatologia, e esse semestre mesmo eu dei um trabalho para minha turma de conforto ambiental, a disciplina, e são alunos de diversas cidades aqui da região. Um dos grandes resultados que a gente obteve desse trabalho é o seguinte, falando especificamente de Viçosa aqui das nossas regiões aqui, tá? Digamos aqui, Coimbra, Teixeiras, Ponte Nova, são microclimas muito parecidos com o nosso. Viçosa não precisa de refrigeração em grande parte do ano. Quer dizer, veja esse período que a gente está passando. A nossa região ela é extremamente fresca. Então, a gente pega para analisar, se a gente tiver uma arquitetura bem desenvolvida, a gente simplesmente não precisa do ar-condicionado. Isso dessa pesquisa que foi realizada, a gente precisaria de refrigeração em 13% do ano. Ou seja, naqueles meses mais quentes, final de dezembro até parte de janeiro, digamos assim, metade de janeiro. Mas ainda assim, essa situação de conforto, digamos assim, seria conseguida exclusivamente utilizando o vento predominante, a ventilação natural. Não necessariamente precisaria do ar-condicionado e uma instalação do ar-condicionado. Então, eu acho que a bioclimatologia e a questão do conforto no ambiente construído depende muito do projeto, muito mais do projeto. Porque é muito fácil a gente desenvolver um projeto e depois se vira, coloca ar-condicionado, não é mesmo? Que muitas vezes acontece. E essas estratégias naturais vêm exatamente nesse encontro, da gente conseguir trabalhar com estratégias passivas, naturais,
para conseguir um ambiente confortável. E não digo só na questão de temperatura, não. Acústica, lumínica, tá? Porque isso tudo afeta a vida da gente, afeta a questão física e psicológica também, né? Sim. A questão da produtividade, né? Do estresse. Então, é uma série de coisas que a gente precisa observar no projeto, de modo que a gente tenha aí um ambiente mais positivo. Tá, professor, mas quando fala assim ventilação cruzada, é aquela velha assim, abre a porta, porque aí o vento vai circular o ar, porque a janela já está aberta? É isso? Resumidamente falando, é isso. Então, por exemplo, digamos o seguinte, você vai desenvolver um projeto, uma casinha extremamente simples. Você tem duas opções para colocar as aberturas. Uma de um lado e outra do lado oposto, ou uma de um lado e a janela exatamente ao lado da porta. Quer dizer, o funcionamento, a efetividade dessa ventilação, uma contrária à outra, é uma coisa absurdamente maior. O número de trocas promovidas, né, o número de trocas de ar promovida dentro do ambiente é muito grande. Ao mesmo tempo que a arquitetura bioclimática, Brenda, nos leva a fazer um retrocesso e buscar o conhecimento da arquitetura vernacular. Trocando em miúdos, o que vem a ser a arquitetura vernacular? Aquela arquitetura antiga, que era utilizada pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Então, se a gente pega, por exemplo, o telhado de sapé, ele é extremamente eficiente com relação à questão de absorção térmica. Quente ou frio? Todos dois. É extremamente eficiente, muito mais eficiente do que qualquer outro material que a gente tem aí, dito moderno, digamos assim. Olha. Então, se a gente pode trabalhar com essa arquitetura e com esse conhecimento mais antigo, por que abrir mão disso e optar por um ar-condicionado? Não é verdade? Essa é a ideia. Mas aí não, aí vai ficar uma coisa esteticamente desagradável. Nada a ver uma coisa com a outra. Você tem trabalhos e exemplos aí, expressões da arquitetura vernacular, utilizando o conhecimento, às vezes não utilizam o material, mas utilizam o conhecimento que eles tinham, e com exemplos aí, olha, espetaculares. Para quem quiser pesquisar aí, hospitais da rede Sara Kubitschek, trabalha com extremo conhecimento da arquitetura vernacular, de ventilação cruzada, de proteção da radiação solar excessiva. Quer dizer, é isso tudo que vem incomodar a gente ao longo da nossa vida e do nosso dia, né? Sim, mas nós abrimos mãos de alguma coisa ao longo do tempo. Talvez o senhor falou aí no começo a questão de moda, né, da arquitetura. Por exemplo, a telha de barro, como chama? O tijolo também de barro e a telha de cerâmica, não é isso? Que até a gente usa hoje, ela é caríssima, mas antigamente era só com aquelas casas de pau a pique. Minha vovó morava em casa de pau a pique. E termicamente era isso aí que o senhor falou. Nós abrimos isso tudo e criamos novos materiais com a mesma capacidade de manter a temperatura, essas coisas, ou não criamos, ficou tudo no cimento, no concreto quente? Criamos. A gente tem uma série de possibilidades para isso, tá? Mas a gente tem possibilidades, por exemplo, quando a gente desenvolve um projeto, a gente faz um estudo de insolação. O que quer dizer isso? Onde é que o sol nasce, né? Que vai ser aquele sol da manhã, aquele ambiente mais agradável, né? E que a gente gostaria, por exemplo, quem não gosta, né? De ter aquele chamamento para a vida quando você acorda de manhã cedo, abre a janela e vê aquele sol da manhã. Ou seja, o que a gente deveria colocar orientado para esse sol da manhã? Não seriam os quartos? Sim. Não é verdade? Onde que a gente tem o maior ganho de calor? Não é no sol no final da tarde, ali, a partir das 14 horas até as 18 horas, que o sol vai rachar na parede? Quer dizer, quais os tipos de ambientes que a gente deveria colocar voltado para essa face? Então, a questão do desenvolvimento de projeto, ele passa por todas essas etapas, né? E é extremamente importante que a gente conheça isso de modo que a gente possa tirar o melhor aproveitamento possível. Aí eu pergunto para você, poxa, mas qual o aproveitamento que eu vou ter de um sol da tarde esquentando a minha casa? A nossa área de serviço não ficaria bem desse lado? Olha, com certeza. Secar a roupa,
né? Normalmente, a área de serviço, além da alvenaria convencional, dos quartos, etc., tem ainda um revestimento sobressalente, né? A mais, que é a parte cerâmica, ou seja, que vai resistir mais a essa entrada de temperatura. Então, são todas essas coisas que a gente vem desenvolvendo aí e utilizando de forma natural, passiva, né? Novamente falando, sem custo nenhum, sem gasto de energia, apenas na questão da elaboração do projeto, naquela fase anterior ainda, né? Então, vejo que a gente tem muita coisa para fazer. Sim, e é bom a gente conversar. Agora, o professor, você como professor universitário, tem aí alunos, né, seus tutelados aí, já deve ter formado mais de uma turma. No primeiro momento é lindo, no momento acadêmico. Eu quero uma visão de mundo, eu vou fazer isso. Mas depois no mercado de trabalho, que aí é um leão por dia que você mata, você vai querer dinheiro para o final do mês. Como que você vai conciliar a parte social da arquitetura, que a gente sonha quando está no banco da academia, mas lá na hora que a gente já está com o diploma na mão e precisando do dinheiro? Como a arquitetura vai ajudar o pobre, digamos assim? Ou as pessoas com menos possibilidades de, podemos falar também assim? Eu acho o seguinte, veja bem, a arquitetura, ela é uma união de esforços, tá? É uma formação que visa o quê? A técnica, o conhecimento dos materiais, etc. Utiliza também grande parte, ou pede que a gente utilize grande parte da nossa criatividade, ou seja, fazer algo que ainda não foi feito, fazer algo diferente, ou pegar aquilo que foi feito, extrair o que tem de bom e saber identificar o que não foi tão positivo. Então, isso também é criatividade, é observação. Tem a questão da funcionalidade, não é mesmo? Sim. E também a questão da estética. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma arquitetura bioclimática que utiliza elementos naturais, você não acha que é uma contribuição social você criar um projeto que gere uma conta de luz mais baixa para essa sociedade que está precisando de outras coisas em vez de pagar a conta de luz? Concordo. Perfeito. Não é mesmo? E como que a gente... Aí, por outro lado, a gente pega a questão dos alunos. Mas como que os alunos vão conseguir trabalhar e se desenvolver? Veja bem, o mercado... eu acredito que em qualquer tipo de profissão hoje ele está bastante saturado. Como se destacar no mercado? Olha, o meu projeto, além de te oferecer aquele básico que todo mundo faz, eu vou te propor uma economia de energia que você não teria, eu vou te propor ambientes extremamente mais agradáveis, sem custo para isso, eu vou te propor uma nova estética que não necessariamente está ligada a custo. Sim. Tá? A questão da estética, se você quiser, a gente pode conversar depois. Existe um exemplo bastante grande da questão da criação de uma nova estética, de uma nova beleza, né? Que a gente pensa no belo com uma certa ideia e, dependendo da situação, esse belo tem que ser visto ou ser criado um novo belo, uma nova forma de beleza, para que exatamente a gente consiga alcançar outros objetivos, tá certo? Mas, e no final de tudo, você vai agregar valor ao seu imóvel, não é mesmo? O que é construir, Brenda? Construir, resumidamente falando, é a forma de você empilhar um monte de materiais, concorda comigo? É um empilhamento de materiais, de lajotas, de laje, de concreto, disso, daquilo. Agora, a forma que você faz isso vai te gerar resultado diferente lá na frente. E aí que entra a questão da qualidade do projeto, né? E já dizia aí os modernistas, né? Quando eu digo modernista, não pense no moderno atual, né? No contemporâneo. Eu digo do movimento moderno pós Primeira Guerra Mundial, 1915, 1920, período da Semana de Arte Moderna no Brasil, você já deve ter visto falar muito, 1922, né? Então, quer dizer, foi um movimento extremamente importante para tudo no mundo, tá? E eles diziam o seguinte: menos é mais.
que quer dizer o menos é mais? Às vezes você não construir uma parede, criar um espaço mais amplo, mais fluido, é muito mais interessante do que fazer aquele monte de coisa compartimentada que vai te gerar custo, que vai te impedir uma ventilação adequada, não é verdade? Então, eu acho que o projeto ele tem muito a contribuir, principalmente com essa população que tem mais necessidade, que tem menos acesso a equipamentos eletrônicos, né? Eletromecânicos, ventilador e exaustores, esse tipo de coisa. Quer dizer, aí sim o projeto é extremamente importante. Perfeito. O professor, a Solange está dando boa noite para o senhor, falando que são ótimas as informações. Nossa querida Jerusa está contribuindo aí com a sua última fala. O trabalho do arquiteto junto às prefeituras é uma oportunidade de colocar o conhecimento em benefício social por meio de projetos institucionais e urbanísticos. Lembrando que em Viçosa nós temos a lei da arquitetura social, mas ela nunca foi tirada do papel, depende lá do executivo, e nós precisamos. Me fala uma coisa, como é viver, professor, no país de Oscar Niemeyer? Então, olha, o Brasil é o berço da criatividade, né? Então, a gente tem a oportunidade de viver num país onde a gente tem pessoas extremamente criativas, seja por esforço ou por necessidade. Concorda comigo, Brenda? A necessidade é um excelente estímulo para a criatividade. Sim. Tá? E o Oscar Niemeyer, como nossa grande referência arquitetônica, né, do movimento moderno, vejam como ele quebrou paradigmas, colocou o Brasil no rumo, né, no livro da arquitetura mundial. O movimento moderno ele teve muitas críticas, tá? Principalmente por questão do funcionalismo puro, onde a gente, num dos pontos que eles levantavam, né, é que o homem deveria se adaptar ao ambiente, não o ambiente ao ser humano. E, na verdade, não é assim. A gente constrói para a gente não constrói. A arquitetura não é como uma escultura que você olha de fora. A arquitetura é uma escultura que você olha de dentro, você vive lá dentro, você tem momentos de permanência. Tá? Nisso, quando a gente pega, por exemplo, a questão do projeto, quais são os ambientes de permanência prolongada? Quais são os ambientes de permanência mais rápida, né? Por exemplo, você fica o mesmo tempo no seu quarto do que na cozinha da sua casa? Com certeza não. Então, a gente... isso tudo são nuances do projeto, né, em que a gente tem que pensar na época, no momento da elaboração do desenvolvimento do projeto. Com relação a viver no país do Niemeyer, como diz, é uma satisfação muito grande, uma vez que a gente tem amostras de arquitetura extremamente positivas aqui no nosso país, não só do Niemeyer, do Lelé, uma série de outros arquitetas maravilhosas, que trabalharam aqui no nosso país, que nasceram aqui, que vieram de fora e se apaixonaram pelo nosso país aqui, né? E por outro lado, gente, o que é o bom de projetar no Brasil? A gente tem um meio ambiente extremamente agradável. A gente tem amplitudes térmicas baixíssimas. O que quer dizer isso? Será que o nosso inverno é tão diferente do nosso verão? Não. Pensa numa situação de Europa, onde você tem ali um inverno com temperaturas negativas grande parte do ano, e depois vem um calor escaldante do verão. Quer dizer, você tem que trabalhar com essas duas situações. No Brasil, não. A gente tem uma variação térmica aí, olha, você pega Viçosa, por exemplo, a gente deve ter uma variação térmica do alto inverno para o alto verão em torno de 10 graus. Quer dizer, uma coisa, a gente tem temperaturas negativas, a gente tem neve, nada disso. Então, nós somos, sim, bastante privilegiados, né? Sem contar que a nossa natureza exuberante, né? Ela nos dá a oportunidade de observar as coisas que acontecem e tirar muito bom proveito disso, né? Perfeito. Professor, me explica aqui.
você tem o doutorado em metodologia para elaboração de projetos arquitetônicos com base em inteligência artificial pela UFV. Nós estamos falando já de receber, tudo bem, nós estamos atrasadíssimos nisso, que é o 5G, a internet das coisas. Tem alguma ligação? A questão não necessariamente. Resumidamente falando, a inteligência artificial, ela tenta fazer o quê? São programas computacionais que tentam simular ou imitar o raciocínio humano. Uhum. Então, por exemplo, um sistema especialista na área de medicina, tá? O que acontece? Você vai entrar, olha, estou com dor de cabeça. Aí ele vai te perguntar, sua dor de cabeça é assim e assado? E dependendo da resposta que você dá, ele vai te direcionar para um caminho ou outro. Tá? Isso é um sistema especialista. Num problema mecânico, olha só como a área é abrangente. Um problema mecânico, seu carro não liga. Então ele vai pedir, olha, vira a chave. Deu sinal? Virou o motor? Não virou. Quer dizer, ele vai te mostrar, olha, observa a bateria. Ah, não, virou, mas não pegou. Quer dizer, já não é a bateria, porque o sistema elétrico está funcionando. Será o motor de arranque? Entendeu? Então, o sistema especialista, ele faz dessa forma, ele te direciona para alguns caminhos. E a ideia é exatamente criar sistemas que auxiliem, por exemplo, pessoas a desenvolverem projetos mais eficientes. Seja ambientalmente falando, que eu digo da questão do conforto, sabe? Olha, eu vou colocar o meu quarto com uma janelona aqui, bacana, virada para o oeste. Você sabe que o sol vai rachar ali na parte da tarde e você vai ter uma temperatura absurda dentro da sua edificação. Então, o sistema especialista, ele faz exatamente isso, ele vai gerando regras, né? Falando, olha, se você colocar do lado de lá, você vai ter um ambiente mais agradável. Se você tem como eu falei anteriormente, se você tem uma fachada aí, onde você tem uma carga de energia muito grande, coloque ambientes que você fique menos, permanência transitória, você vai ali, faz o seu serviço e vai embora, coisas nesse sentido assim. Isso, então, é a base da inteligência artificial, né, que vai direcionando, e que tem tudo a ver, Brenda, com a questão da arquitetura de interesse social, uma vez que as pessoas comuns poderiam, sim, começar a desenvolver os seus próprios projetos e fazer as suas colocações dentro da sua realidade. Qual o objetivo desses programas, né, desses sistemas especialistas? Levar conhecimento onde o conhecimento convencional não é capaz de chegar. Sim. Seja na área de medicina, em qualquer área do conhecimento humano, né? Sim, mas isso já é uma realidade? Não, né? Veja bem, existem inúmeros sistemas especialistas já desenvolvidos e sendo utilizados, tá? Para a arquitetura, é uma coisa que realmente não é tão, arquitetura humana, porque existe a questão da arquitetura para animais também, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão do conforto em ambiente construído para animais, eles estão anos-luz na frente da arquitetura para humanos. Olha. Essa talvez seja uma informação que poucos tenham. Por quê? Primeiro, por uma questão de interesse comercial e financeiro. Concorda comigo? Sim. Vejo sempre as pessoas comentando aí, mas o frango antigamente demorava 6 meses para ficar pronto. Hoje enchem o frango de hormônio, disso, daquilo. Mentira. Isso é uma seleção natural. Mas mexe na genética. Não. Imagina o seguinte, você tem lá uma criação de frangos, você vê que tem 2 deles ou 3 que se desenvolvem mais rápido. Você vai reproduzir qual? Esse ou aquele que ficou esmirradinho lá e não produziu nada, só comeu e não cresceu e não engordou? O mais forte. Não é verdade? Sim. E então vai por aí a ideia, sabe? E com relação ao conforto em ambiente construído e sistemas especialistas, também vai nesse sentido. Por quê? O animal, a gente pode levar ele a um estresse maior do que o ser humano, né? Com relação à temperatura, com relação à baixa ventilação, à umidade. E no ser humano a gente não tem tanta liberdade para fazer isso. Por isso, nessa área de conhecimento, né, da arquitetura para digamos assim, arquiteturas agrícolas, eles são bem mais desenvolvidos do que para nós.
Por outro lado, levando para essa área do conhecimento que você está dizendo aí, né? E o 5G vai colaborar com o quê? Imagina uma casa inteligente, Brenda, que possa servir, por exemplo, a uma pessoa idosa, a uma pessoa com deficiente, com algum tipo de deficiência física, né? Um portador de necessidade especial. A gente tem uma série de sensores, por exemplo, vamos pegar coisa extremamente simples, sensor de umidade. Tá? Quando vê que essa umidade externa está próximo dos 100%, ou seja, vai chover, essa casa ela tem condições de fechar as janelas, de gerar uma certa proteção para esse indivíduo, como fechando porta, fechando janela, esse tipo de coisa, controlando a entrada de radiação, de sol. Quer dizer, isso tudo faz parte de uma casa inteligente. Ele tem sensores onde, por exemplo, sensores de movimento. Quer dizer, se a pessoa está movimentando dentro de casa, esses sensores estão captando e estão vendo que a pessoa está nas suas atividades ditas normais. Se a movimentação dentro do ambiente cessou por um determinado período, esses sensores podem sim emitir um aviso falando, olha, dá uma observadinha em tal local para ver se está tudo bem com fulano. Né? Então, é uma forma dessa tecnologia que vai estar presente cada vez mais na vida da gente, auxiliando uma série de coisas, né? Tomar uma série de atitudes que possam, por exemplo, facilitar e garantir segurança, saúde para a população, principalmente aqueles que têm alguma necessidade especial. Então, o mundo da tecnologia vai estar cada vez mais presente aí na vida da gente. E nós estamos falando aí de casa, e nos bastidores, quando a gente não estava no ar, nós estávamos falando da possibilidade aí de como será a volta às aulas, né? Que nunca será a mesma, que nós melhoramos muito. Aí você estava falando a questão das grandes corporações se reinventando. E aí tem a pergunta aqui, que casa aí também com nós, da Jerusa. Professor Heraldo, qual a sua opinião sobre a realização de home office e as mudanças das nossas casas para essa nova realidade? Isso veio para ficar? Eu, por exemplo, estou trabalhando aqui agora, estou de casa, faço as minhas transmissões daqui. E meu escritório é em casa. Por isso que vocês escutam aí um cachorrinho latindo aqui, outro ali. E aí, veio para ficar? Eu acredito que sim. Primeira coisa, vamos fazer um retorno ao passado aí, um breve retorno ao passado. Quando eu me formei em arquitetura, infelizmente a gente não tinha acesso aos computadores. Tá? Um computador como esse que você está usando, como esse que eu estou usando aqui, dos mais simples e digamos assim, latas velhas mesmo, comparado ao que a gente tem, ao celular que a gente tem hoje, custava o preço de um carro. Nossa. Então, a maioria daqueles que se formaram nesse período trabalhava, né, caneta nanquim, etc, etc. Hoje, esse tipo de equipamento está extremamente acessível. Concorda, Brenda? Sim. Então, gerando uma série de características, de exigências profissionais que são muito positivas para a gente. Você trabalhar dentro de casa é muito legal, é muito bom, diminui custo de deslocamento, que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, se for do seu interesse, a questão do plano de mobilidade urbana. Quer dizer, movimentação em todas as cidades do mundo é a coisa mais complexa, mais complicada. Imagina uma situação, por exemplo, que você morar um trabalhador em São Paulo, que para chegar às 7 horas da manhã no seu trabalho, tem que levantar às 4. Nossa. Não é verdade? A gente mora em cidades menores, a gente não pensa nisso, nessa situação. Mas essa é a realidade de grande parte da população brasileira. Então, eu acredito que as aulas presenciais vão retornar, elas são extremamente importantes, porém, esse passo que foi dado nesse momento mostrou que muito dos trabalhos, principalmente aquele que não precisa lidar diretamente com as pessoas, né, com a prática presencial, devem sim continuar e vão se desenvolver muito.
Aquela história do ensino à distância, aquela coisa antiga de assistir filminho, a tendência disso é terminar. As tecnologias que vão ser aplicadas vão ser totalmente diferentes do que a gente viu até agora. Um exemplo disso, Brenda, o método de ensino que a gente tem hoje, o método de aprendizagem que a gente tem hoje, é o mesmo de antigamente? Não. Totalmente diferente. Daquele período estava errado? Não estava errado, era o momento que estava vivendo a sociedade. Hoje, a gente não vê aluno decorando tabuada. Não, verdade. Você forçar um aluno decorar a tabuada, você vai preso. Por quê? Porque o mundo hoje é outro. E eles não sabem fazer conta? Sabem. Sabe. Você pega um aluno aí de 15, 16 anos de idade, eles são dessa era tecnológica. O mundo é outro agora. Então, a tendência e quem não estiver ligado vai ficar para trás. Né? As tecnologias, elas tendem a criar interfaces mais amigáveis, ou seja, programas, todo tipo de relação que a gente vai ter com as máquinas vão tender a ser mais amigáveis, mais fáceis. Alexa está aí, né? Vou falar isso muito bem. Identificação de voz, de rosto, e às vezes de sinal, né? Você não vai precisar nem falar, fazer um pequeno sinal e o equipamento já vai identificar aquilo que você quer. Um exemplo disso, aquele físico que morreu um tempo atrás aí, tinha um problema seríssimo, eu me esqueci o nome dele agora. Quer dizer, ele já tinha, desde aquele momento, já tinha sido desenvolvido uma série de sistemas para atender a extrema limitação de movimentos que ele tinha. Então, ele piscava um olho, piscava o esquerdo ou piscava o direito, piscava os dois, piscava 2 vezes. Quer dizer, são todas situações que a tecnologia vem cada vez mais auxiliar a gente a viver nesse mundo moderno, né? E quem sabe essa questão como é que chama? Da mobilidade urbana não vai ser, em parte, resolvido por essa tecnologia. Hoje você já tem um sinal que vai de trânsito, que vai te mover, você está perto, ou identifique se tem gente ali ou não. Professor, mas olha bem, o senhor é o urbanista. Quer dizer que trabalha com cidades, é isso? Planejamento urbano. E aí, você me toca no assunto do plano da mobilidade urbana. Foi uma grande conquista, por exemplo, o município de Viçosa tê-lo aprovado. Mas, em contrapartida, nós temos o plano diretor, que já está aí 2 décadas, né? 2 décadas, sim, sem aprovação. E mesmo com os 2 aprovados, nós não temos condições de fazê-los funcionar na sua totalidade, ter fiscalização, essas questões. A consciência, que o senhor falou muito bem, né, de cada um deixar seu passeio com 1 metro e tanto, 2 metros. Me fala aí. É desestimulador ou você ainda tem esperança? Olha, a esperança não vai acabar nunca, mesmo porque somos brasileiros, né, Brenda? Nunca vamos desistir. Mas veja bem, quando a gente fala em planejamento urbano, a gente tem que ter consciência do número de atores que estão envolvidos nessa situação. Primeiro, entre as escalas, né, federais, estaduais, municipais. No nosso caso aqui, já é uma coisa bastante definida, né, a nível municipal. Imagina, por exemplo, você falar em planejamento urbano em Belo Horizonte, onde você tem uma presença do governo estadual de uma forma muito, muito maior, né? Então, o que acontece? Nesse N fatores, né, ou atores que querem se representar aí, a população comum, tá aqueles indivíduos que têm interesses específicos, a questão da especulação urbana, da especulação imobiliária. Então, são todos esses interesses que têm que ser entendidos, porque se existe um interesse, ele é bom para algum lado. Você concorda comigo? Sim, claro. Mas os especuladores imobiliários têm interesse ali. Quer dizer, se ele tem interesse, é porque é bom para ele.
Se as pessoas comuns, né, dos bairros têm interesse, é porque é bom para eles também. Então, a ideia é exatamente fazer esse balanço para que a gente tenha novas ideias. Não adianta, infelizmente, a gente ficar falando aí de ideias antigas para novas, usando ideias antigas e esperando novos resultados. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Então, é uma pena que o plano diretor de Viçosa esteja rolando aí, foi levado à Câmara uma vez, parece que na gestão passada, se não me engano, aí não foi aprovado, voltou agora novamente, parece que, eu acho que essa semana, ou semana passada, ele retornou novamente, né? Então, o que eu acho? Se não houver um esforço coletivo, a solução vai ser muito difícil para a gente chegar numa coisa que contente a todo mundo. O ideal é que cada um abra um pouco mão dos seus desejos, dos seus anseios, pensando na coletividade. Uma coisa muito simples que eu faço no meu dia a dia, que eu acho que pode exemplificar isso que eu estou falando. Todas as vezes que eu estou vindo de carro ou de moto e que eu vejo um ônibus saindo do ponto, eu dou preferência. Por quê? É a preferência ao coletivo. Verdade. Tá? Se por acaso aquilo vai me fazer gastar um pouquinho mais de gasolina e eu não tiver dinheiro, não tiver condições de colocar esse combustível, que eu esteja junto com aquele pessoal dentro do ônibus. Né? Então, são coisas pequenas que a gente pode, então, melhorar a nossa sociedade de forma geral. E aí a gente olha mais uma série de outras questões. Por exemplo, questão da expansão da cidade para as zonas rurais. Né? Até um tempo atrás aí, olha, um assunto extremamente polêmico que seria a urbanização do Paraíso. Não é isso? Então, teve gente contra, gente a favor, aquela coisa toda. Todas as duas situações têm coisas positivas e têm coisas negativas, tá? De modo geral, as pessoas que não querem se apegam nas coisas negativas. Vamos ter que pagar IPTU. Beleza. Mas e com relação ao parcelamento do solo urbano? Você acha que todos aqueles sítios que tem ali, aquela ocupação que já ocorre lá, que é uma realidade, você acha que eles têm, como é que fala? Um registro oficial de propriedade da terra? Não tem. Quer dizer, de repente você está ali, você acha que é dono da sua casa e simplesmente você não tem uma escritura do terreno. Por quê? Porque aquela condição rural exige uma área mínima para que se tenha uma escritura e a grande parte daquilo ali, 80% eu sou capaz de dizer, não tem essa área mínima, não atende esse requisito mínimo. E a urbanização promoveria, sim, a legalização de todos esses imóveis, de todos esses patrimônios que acontecem ali. E por aí vai, uma série de outras coisas, né? Por outro lado, Brenda, vamos falar um pouco aqui agora da questão do centro da cidade, tá? Muitas vezes a gente é questionado em relação à verticalização, né? É bom, é positivo, é negativo e tal, daqui a pouco se descer todo mundo, não cabe todo mundo na rua, né? São os argumentos que a gente mais escuta aí, né? Não tem como parar o carro, isso e aquilo. Veja bem, pensando a nível de sociedade, né, de um grupo unido, digamos assim, aquelas ruas do centro da cidade, elas tendem a ser mais bem pavimentadas do que as do entorno, concorda? Sim, do bairro periférico. Costuma ter um fornecimento de energia, de água, de coleta de esgoto mais positiva do que nos bairros periféricos. E isso foi um investimento da sociedade, concorda? Concordo. Aquele que mora lá no bairro escondido lá, que paga seu IPTU, que seja de R$5 por ano, aqueles R$5 dele vem a patrocinar a coleta de lixo no centro da cidade, o fornecimento de uma via, né, de uma calçada mais bem feita. Então, existe essa parte também que a verticalização permite, que é o maior número de indivíduos utilizando
esse investimento que a própria sociedade fez. Sim. Então, é importante que a gente pense dessa forma também, ou seja, a gente possibilitar um maior número de pessoas utilizar esse investimento que, no fim da história, saiu do meu bolso, do seu bolso, né? Temos o problema da questão da especulação imobiliária, né? Valores que acaba jogando aquelas pessoas de mais baixa renda para fora. Tem, com certeza. Por outro lado, um número maior de edificações, de número de unidades no centro da cidade vai permitir à prefeitura um recolhimento maior de capital e levar a qualidade para essas pessoas que permitem, que precisam e que estão aí nos bairros periféricos da cidade, né? Concordo. Nós já vamos chegar. Vejam quantas ideias, né? Nosso papo foi ótimo, já estamos no limite, já estamos com uma hora. Mesmo? Mas eu queria só para você arredondar aí para mim, nós estamos falando de cidade, né, de urbanismo, eu quero que você fale assim, como que o falecido Jaime Lerner de Curitiba conseguiu fazer aquela transformação, e a Jerusa pergunta aqui, na sua opinião, quais são os estudos, pesquisas e trabalhos mais atuais no campo da arquitetura e urbanismo? Me dá aí um rapidinho nessas duas questões, porque parece que foi um milagre. Porque o brasileiro não gosta de plantar, né, professor Heraldo? Ele só gosta de colher. Parece que foi um milagre lá em Curitiba, e não é. Na verdade, o que acontece? Já houve grandes reformas urbanísticas no Brasil, tá? Desde a virada do século XVIII, aí, né, 1900, no Rio de Janeiro, né, aqueles planos higienistas que abriram grandes avenidas e criaram uma conscientização da sociedade em geral, da necessidade desse conforto psicológico de você ter uma área verde, de você ter áreas de contemplação urbana, tá? E o Jaime Lerner, ele fez isso, conseguiu fazer isso em Curitiba. E aí a gente fala daquela combinação perfeita que é vontade política e boas ideias. Não adianta haver uma se não houver outra. Eu acho que essa é a grande solução para Curitiba. Então, a gente vê Curitiba como uma cidade modelo, tá? Uma cidade dos parques, né? Então, se a gente vai a Curitiba, eu faço uma comparação muito, muito simples entre Curitiba e Rio de Janeiro. Todas duas têm tantas atrações equivalentes uma à outra. Uma tem o Cristo Redentor, tem a praia de Copacabana, tem o Pão de Açúcar, tem o Museu do Amanhã, só que o Rio de Janeiro é tudo pago, Curitiba é tudo de graça. Ai, que luxo. Então, quem vai a Curitiba não gasta dinheiro para conhecer, para ir na Ópera de Arame, para ir na Universidade Livre do Meio Ambiente. Quer dizer, Curitiba, eu acho que o grande lance de Curitiba é exatamente isso, a grande diferença, tá? Agora, com relação aos 4 pontos que a gente poderia falar sobre o estado da arte. O que vem a ser o estado da arte? O que tem de mais moderno, tá? Em determinada área, seja moda, culinária, arquitetura. Primeira coisa, eu diria que seria exatamente a questão da arquitetura bioclimática, tá? Que a gente comentou aqui. Só um minuto, só vamos fazer um adendo aqui, eu sei que nosso tempo já está para lá de esgotado, mas a arquitetura e moda, elas se comunicam muito bem, né? Tudo a ver, tudo a ver. Se você pega, tanto é que os movimentos artísticos, eles vão ligando uma coisa com a outra. Né? Na moda, na pintura, na escultura, na arquitetura, na culinária, tá? E isso tem tudo a ver, com certeza. Quer um exemplo rápido da arquitetura, de exemplo da arquitetura com a culinária? Por favor. Você tem alguma ideia a respeito disso? Não. Então, no período, 300 anos atrás, período colonial, Ouro Preto, a cozinha ficava fora da casa. Por quê? Porque era um lugar habitado por pessoas ditas menos nobres, os escravos. Concorda comigo? Uhum. Havia um perigo iminente do fogo. Imagina, você sai para trabalhar, a hora que volta, sua casa pegou fogo. E aí?
Você não tem recurso para reconstruir isso. Então, vejam bem, a cozinha ficava lá fora. E depois, com o domínio do fogão a lenha, aquela coisa toda, ela foi incorporada, né, a libertação dos escravos, né, a abolição da escravatura, quer dizer, isso foi se aproximando digamos assim, da família real, digamos assim, né? Hoje, onde está a cozinha? Virou a cozinha americana, separadinha por um balcão, e ela foi ainda mais além. Hoje a gente vê o anúncio dos edifícios aí, dos apartamentos, top, cobertura, Paraná, com o quê? Varanda gourmet. Ó, verdade. Ou seja, a culinária tem a ver com a arquitetura? Totalmente. Tá certo? Mas é isso aí. Então, um outro ponto de extremo interesse em relação à arquitetura atual, Building Information Modeling, tem tudo a ver com o desenvolvimento de projeto ligado principalmente, e já é uma obrigação, tá, de projetos desenvolvidos para obras públicas. Por quê? Quando você desenvolve o projeto, você fez lá uma parede, você vai especificar o tipo de parede que vai, é lajota, é tijolo, o reboco, o traço do reboco, o acabamento, a pintura. Então, você tem condição de saber, por exemplo, quantas horas de mão de obra de pintor você vai gastar naquela obra. Isso é extremamente relevante para o controle público do gasto, que é uma coisa que a gente está precisando, né? Não precisa nem falar a respeito disso. Então, esse é um outro ponto. Repete a sigla, por favor. BIM, Building Information Modeling. É modelagem da informação. É você ter controle sobre tudo. Por exemplo, do traço do concreto que vai ser usado, o quanto de areia, o quanto de brito, o quanto de cimento que vai naquele traço de concreto que vai ser usado tantos metros, e você entra lá com o valor da brita e você tem o percentual usado dentro desse projeto ali. Então, é uma coisa extremamente moderna, tá? Uma outra coisa, a questão que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento que a gente está vivendo hoje, neuroarquitetura. A neuroarquitetura, ela estuda, então, a influência do ambiente construído, tá, no bem-estar físico e psicológico das pessoas. O bem-estar físico, a gente falou um pouco da arquitetura bioclimática, do conforto acústico, térmico, lumínico dentro do ambiente, de você ter uma ventilação natural que te deixa num ambiente positivo, tá? E a gente tem também a questão da influência da arquitetura na psicologia, na questão psicológica das pessoas, né? A gente tem hoje, Brenda, uma coisa que a gente chama de geração cansada. O que é essa geração cansada? É uma geração cansada pelo estresse, pela depressão, pela pressão do desempenho profissional, concorda comigo? Gerando nisso uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? E isso tem uma série de reações no ser humano, né? E a arquitetura, ela vem exatamente trabalhar com esses elementos. Por exemplo, buscando aí a gente teve só para acabar de ilustrar isso aí, a tal da geração Yuppie, ou Workaholic, né, umas palavras em inglês aí, mas resumidamente é o quê? É uma derivação, essa Yuppie, né, da abreviatura de Young Urban Profissional, ou seja, aqueles profissionais que viviam na cidade e viviam aquela loucura da cidade, e os workaholics também, né, os viciados em trabalho, e eles viram que chegou um momento que essa geração deles estava se acabando como pessoa, né? E aí o que a arquitetura busca? Uma reconexão com a natureza. Lembra que eu falei que a gente vivia há 20 mil anos na natureza e só há 6 mil anos no ambiente urbano? Quer dizer, a gente tem muito mais de natural do que de urbano. Tá? E essa arquitetura busca o quê? Só para fechar. Primeiro, mais atenção, a gente desenvolver um trabalho com mais atenção, uma arquitetura que nos permita isso, mais produtividade, menos doença, né? Melhor recuperação em caso de doença,
uma satisfação profissional de estar trabalhando naquele espaço. Então, isso tudo que a neuroarquitetura busca aí dentro como um conhecimento de ponta nessa área. Tá, professor. O Mantino Castro está falando, parabéns, Breno, você está entrevistando um dos maiores arquitetos da América Latina. Obrigada, é isso? Mantino, que está ouvindo a gente. Obrigado, Mantino. Tá, professor, nós já esgotamos tudo, mas assim, nós temos assunto umas 200 lives, mas me fala o seguinte, só para encerrar mesmo dessa vez, a pandemia movimentou, aqueceu o mercado da construção civil. Começamos a ficar mais em casa, consertamos aquele buraquinho que estava fazendo, que sobrou dinheiro que eu não saio mais, vou fazer um quarto aqui. Isso tudo que você falou aí nesse último item seu, tem tudo a ver, então. Pode ter acelerado essa paixão pela casa, pelo ambiente que a gente mora, né? Com certeza. Importante quando a gente fala as coisas, Brenda, é importante a gente ter uma base, tá? Então, o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, publicou uma pesquisa um tempo atrás, não necessariamente agora a questão da pandemia, tá? Mas 54% dos brasileiros construíram ou fizeram alguma reforma na sua casa no último ano. Olha. Quer dizer, isso é uma coisa extremamente relevante para isso que você acabou de fazer. Qual a parte ruim dessa história? Digo ruim não para o profissional da arquitetura, para a sociedade do modo geral. 85% não tiveram uma orientação profissional. Nossa! Por outro lado, vamos olhar a parte positiva disso tudo? Qual? O campo profissional é imenso para se crescer nele. Quer dizer, 85% passivo de crescimento. Sim. Por outro lado, também a gente tem toda uma população aí que pode receber esse benefício através da engenharia social. Isso mesmo. Eu sei que é um ambiente que você milita e que é extremamente positivo e que está sendo, a gente está armando o esquema, a Patrícia, como gestora lá do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univiçosa, está montando um esquema da gente poder colocar essa ideia para frente, tá? A engenharia e a arquitetura social, exatamente para levar informação para esse pessoal e gerar propiciar aí ambientes com qualidade de vida mais positiva. Isso mesmo, eu quero agradecer já de antemão a Univiçosa, porque o projeto de arquitetura na periferia que a gente tentou implementar aqui foi barrado por causa da pandemia. A Patrícia entrou em contato recentemente comigo, querendo saber do meu interesse na continuidade, estou por conta, quero sim. A regularização fundiária, parece que vocês estão participando aí também, já no bairro. Sim. Esqueci, o bairro Barrinha, lá na região do Cidade Nova, Barrinha. Isso. É muita coisa que pode ser feita e é dever da iniciativa privada também prover essas questões junto com o poder público. Professor, muito obrigado, bom descanso. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente gente fica feliz e vamos compartilhando essa live, vai chegar em muito mais gente ainda. O prazer é todo todo meu. Como eu falei na publicação, falar sobre arquitetura é uma coisa muito prazerosa, tá? Eu queria só fechar a nossa conversa, Brena, com um tópico que eu falei aqui no meio do caminho, que é a questão da dignidade de um endereço. Sim. Tá? Vamos prestar atenção nisso, gente. Um endereço é uma das coisas mais dignas que um cidadão pode ter. Então, vamos ajudar, vamos pensar nisso de uma forma positiva. A gente nunca vai ter uma sociedade desenvolvida enquanto houver um cidadão sem endereço. Ok? Fica aí essa mensagem para finalizar. Dá um abraço na nossa querida Jerusa, com a qual eu sou fã pelo trabalho, profissionalismo. E, claro, por ser mulher também, colocando a gente aí lá para cima. E outra, a Boston ainda faz parte da sua vida, né? Com certeza. Quarta-feira que vem ela vai estar me levando para percorrer o caminho dos diamantes da Estrada Real. Nossa, mas você vai com o olhar de motociclista ou você vai com o olhar de arquiteto? Ou vai com os dois juntos? Como diz, não tem como desvincular uma coisa da outra, tá? Eu acho que a arquitetura faz parte da minha vida e a gente tem muito que aprender com aqueles que passaram aqui antes da gente, né? Então, com certeza a documentação vai ser bem pesada.
A Edna mandando mensagem aqui para a gente. Obrigada, sempre está ligada com a gente. Brenda Santunioni, obrigado pelo canal. Professor, parabéns ao professor. Um abraço para vocês. Até uma próxima. Ligados aqui no canal Brenda Santunioni, que a gente tem novidades todo dia, professor. Felicidades a todos aí, gente. Fique com Deus. Tá aí, gente, um papo e tanto com o professor Heraldo Coelho sobre arquitetura, tantas nuances desse assunto que a gente poderia, no primeiro momento, achar como frio, tanta responsabilidade social incutida na arquitetura, e ele falou muito bem. Pena que o nosso tempo é pouco, mas a gente volta depois com muito mais. Quero falar para vocês que a live amanhã estará no YouTube. Um abraço para vocês, tudo de bom, excelente descanso. Deus abençoe a todos.